Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de Física. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na aula passada, onde tratávamos sobre diferença de potencial, inicialmente de cargas pontuais e depois de placas carregadas. Recobrando brevemente o que foi dito, dizíamos que quando nós temos aqui uma região de potencial maior do que a outra, normalmente simbolizamos por um símbolo de mais e um símbolo de menos. Atenção, não significa que são cargas positivas e negativas. É uma região do espaço onde o potencial é maior do que outro. Como, por exemplo, duas placas de um capacitor. O significado desses símbolos de mais e menos é que se uma carga elétrica que deixar este ponto do espaço e migrar para este outro ponto do espaço, haverá uma perda de energia potencial dessa carga. A variação de energia potencial de uma carga pontual é igual ao valor de sua carga multiplicado pela diferença de potencial. Então, atenção, diferença de potencial tem um significado muito próximo, mas diferença de energia potencial. Tá? Energia você mede em joules, como qualquer outro tipo de energia, e potencial elétrico mediremos em unidades de volts. Ok? Portanto, você pode imaginar que essa região de potencial maior são as placas de um capacitor. E essa região de potencial menor é a placa carregada oposta do capacitor. Sabemos que o potencial está relacionado com o campo elétrico, que por sua vez está relacionado com força elétrica. Portanto, quando uma carga elétrica está entre uma diferença de potencial, ela estará submetida a uma força, e essa força poderá fazer com que ela se mova. O sentido do campo elétrico sempre é da região de potencial maior para o potencial menor. Ok? Portanto, quando você tem uma diferença de potencial, a força elétrica apontará no sentido oposto. Por exemplo, aqui o potencial é menor do que aqui, então a diferença de potencial entre essa placa e essa é negativo. No entanto, a força elétrica que essa carga irá sofrer será oposta, ou seja, será neste sentido. Então a força elétrica é oposta ao sentido da diferença de potencial elétrico. A não ser que essa carga seja negativa, aí invertemos todos os sentidos dessa análise, ou seja, uma carga elétrica negativa, essa seria uma carga positiva, uma carga elétrica negativa sofrerá uma força oposta, ou seja, da região de menor potencial para a região de maior potencial. Tá? Então, brevemente, foi falado isso. Diferença de potencial atrelado com uma diferença de energia potencial das cargas elétricas. Então, toda vez que uma carga elétrica abandona essa região e vai para essa região, ela sofre uma diminuição de sua energia potencial. Ok? A grandeza potencial é uma grandeza que faz sentido quando a gente fala de sua diferença. Portanto, de forma que se a diferença entre o potencial entre essas duas placas seja de, por exemplo, 20 volts, tanto faz se essa placa esteja a 100 volts e essa a 120, ou essa a 20 e essa aqui a 40. Desculpe-me, o oposto. Este é o potencial menor e este é o maior. Portanto, tanto faz se essa placa estivesse a 100 volts e essa a 120, ou essa a 20 e essa a 40. O efeito seria o mesmo, pois o que importa é a diferença de potencial, ou seja, 20 volts. Então, dito isso, brevemente sobre o que foi falado na aula passada, pensemos na seguinte situação. Imaginemos um dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial. Para a gente não ficar colocando sinais de mais e de menos, vamos simbolizar a região de potencial maior por um risco grande e a região de potencial menor por um risco pequeno. Além disso, vamos supor que eu consiga fazer com que as cargas elétricas que geraram este potencial maior possam sair daqui e possam chegar nessa região onde o potencial é menor. Posso simbolizar essa possibilidade por um risco contínuo, que seria um condutor que conectasse essas duas regiões. Como a tendência das cargas positivas é abandonar a região de potencial maior e chegar na região de potencial menor, temos então
a passagem de cargas positivas daqui para lá. Dissemos na aula passada que os portadores de carga que possuem mobilidade em um condutor são as cargas negativas. Então, essa situação em que eu ilustrei, ela não condiz com a realidade. O que nós teríamos seria justamente o oposto. Assim como eu simbolizei no caso de placas paralelas, teríamos então cargas negativas abandonando a região de potencial menor e chegando na região de potencial maior. Nós adotaremos a convenção de que os portadores de carga são as cargas positivas por um motivo histórico que se convenciona utilizar até hoje. Para efeitos práticos, tanto faz você considerar que o fluxo de cargas é positivo num sentido ou negativo no sentido oposto. Então manteremos essa convenção, ok? Muito bem. Se esse dispositivo que mantém essa diferença de potencial começasse a receber cargas do outro lado, teríamos um capacitor. Mas não é isso que eu estou tentando representar, pois um capacitor não manteria a diferença de potencial constante. À medida que as cargas abandonassem este lado e chegassem no outro lado, essa diferença de potencial iria se reduzir até chegar a um valor zero. Quando a gente obriga uma diferença de potencial a ser mantida apesar do fluxo de cargas elétricas, nós temos o conceito aqui de uma bateria. Então, nós podemos ilustrar isso como os polos positivos e negativos de uma bateria. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser interpretado como uma bateria em que aqui teríamos o polo positivo e aqui teríamos o polo negativo dessa bateria. A função da bateria, portanto, é manter esta diferença de potencial constante. Veja só. Toda vez que as cargas elétricas positivas abandonam essa região e chegam aqui, elas perdem energia potencial. Mas como sabemos que a energia é uma quantidade que se conserva na natureza, a perda de energia potencial é compensada pelo ganho de alguma outra forma de energia. Normalmente, a energia cinética. Significa que as cargas ganham movimento, portanto, a perda de energia potencial é acompanhada de um ganho de energia cinética. Você poderia imaginar essa situação, fazendo uma analogia, como se as cargas elétricas na região do condutor representado em vermelho estivessem descendo por um escorregador. Ou seja, perdendo energia potencial e ganhando com isso energia cinética. Ao chegar no final do escorregador, temos então ela atingindo o polo negativo. Para que a corrente continue sendo mantida, desculpe-me, eu utilizei uma palavra correspondente ao conceito que ainda não introduzi, então, ao invés de falar de corrente, vamos falar o seguinte: para mantermos o fluxo de cargas constante, ao atingir este ponto, as cargas positivas precisam continuar o seu movimento e migrar do espaço onde a região tem um potencial negativo para um positivo. Utilizando a analogia do escorregador, é como se, ao chegasse no fim do escorregador, essa carga elétrica voltasse, subisse uma escada e retornasse para, novamente, o topo do escorregador. Perceba o seguinte: nessa etapa da brincadeira, a diferença de energia potencial, neste caso gravitacional, seria um ganho, enquanto nessa etapa, uma perda. Essa etapa aqui simboliza o que acontece no interior da bateria ou de uma pilha. E essa etapa simboliza o que acontece no circuito que conecta os polos da bateria. Nessa etapa, uma perda de energia potencial e nessa etapa, um ganho de energia potencial. Sabemos que para fazer com que algo ganhe energia potencial,
Alguém tem que realizar trabalho, ou seja, se eu quiser que essa caneta ganhe energia potencial gravitacional, eu tenho que realizar trabalho e trazê-la para uma região mais alta. Da mesma forma, alguém tem que trazer essa carga daqui para cá. Alguém está gastando energia com isso. No caso da bateria, eu tenho várias possibilidades, mas não vou entrar nesses detalhes. O que importa é que nessa etapa, a bateria empurra as cargas e nessa etapa, as cargas descem ladeira abaixo, ok? Podemos imaginar que a bateria realiza trabalho sobre as cargas nessa etapa. Por isso, utilizamos uma palavra não muito correta, mas que dá a entender essa força que a bateria faz empurrando as cargas da região de menor potencial para o maior potencial, que é justamente força, como se a bateria estivesse exercendo uma força. Por isso chamamos essa diferença de potencial mantida constante entre os polos da bateria de Fem. E Fem é simbolizado pela letra Epsilon, uma letra grega, ok? E a sigla significa força eletromotriz. Dizemos que isso, do ponto de vista conceitual, não está muito correto, porque o que acontece aqui não é uma força, é trabalho. Sabemos que trabalho tem a ver com força, mas são conceitos distintos. Mas, por motivo de convenção, mantemos essa palavra, força eletromotriz. Portanto, quando designamos a força eletromotriz de uma bateria, estamos falando basicamente da voltagem, uma palavra também que não é cientificamente correta, porque volt é a unidade em que se mede a diferença de potencial, mas aceitemos então que podemos falar dessa forma. Estamos falando da voltagem da bateria. Então, quando você pega uma bateria de carro que tem 12 volts, esses 12 são a Fem, a força eletromotriz da bateria, ou seja, o potencial que ela consegue manter constante entre seus polos positivos e negativos, ok? Ok, dito isso, pensemos a seguinte situação. Sabemos que essas cargas elétricas que estão migrando de um lado para o outro significam uma taxa com que as cargas passam por aqui. Ou seja, se você conseguisse colocar um porteiro no meio do condutor que ficasse contando quantas cargas passam por este ponto por segundo, teríamos uma ideia de quantos coulombs passaram por ali. Lembre-se, carga elétrica é uma propriedade das partículas cuja unidade de medida é Coulomb, em homenagem ao físico Charles Augustin Coulomb. Então, saberíamos quantos coulombs passam por aqui. E isso é importante. Isso é importante na análise de vários equipamentos eletroeletrônicos para saber qual é a carga que alimenta com energia aquele equipamento. Então, define-se essa grandeza, que agora sim eu posso utilizar a palavra que por ato falho eu acabei deixando escapar antes, chamada corrente elétrica, que é a quantidade de cargas elétricas que passam por um condutor por unidade de tempo. Ou seja, eu posso dizer que I é definido como um ΔQ que passou por este ponto sobre ΔT. Esse ΔQ é o saldo de carga. Sabemos que o condutor ele tem um número muito grande de cargas positivas e negativas. Estou me preocupando apenas com as cargas móveis, as cargas que de fato passam por aqui, assumindo que são as positivas, mas lembrando que na verdade quem passa são as negativas no sentido contrário. Na prática, os efeitos são iguais. Ok? A unidade de medida de corrente elétrica, portanto, é o Coulomb por segundo. Mas convencionamos a chamar isso de uma outra unidade, A, que chamaremos de ampere, em homenagem a André-Marie Ampère. Ok? Na verdade, fazendo um parênteses, a unidade de ampere, a corrente elétrica, é uma grandeza física fundamental. Então, não é cientificamente correto dizer que definimos a corrente elétrica a partir do Coulomb do segundo. Historicamente, o que se aconteceu foi o contrário. A unidade de medida de Coulomb foi definida a partir do ampere, porque a corrente elétrica é uma grandeza física fundamental. Okay? Mas como eu apresentei a carga elétrica antes, achei que fizesse mais sentido definir, apresentar a relação de ampere para Coulomb.
Tudo bem? Agora pense no seguinte, sabemos que um condutor, a definição de condutor é um material que tem uma abundância de cargas elétricas móveis infinitas. Portanto, se conectarmos um condutor nos polos de uma bateria e este condutor for ideal, a quantidade de cargas que passará por aqui seriam infinitas, porque todas as cargas adquiririam uma mobilidade instantânea de uma vez só. E a gente sabe que na prática que não aconteceria isso. Além disso, na medida do instante em que essa corrente elétrica se estabelecesse e nós desligássemos a bateria, mas mantivéssemos a conexão, se esse condutor fosse ideal, a corrente elétrica seria mantida eternamente. Também sabemos que não é o que acontece, a corrente cessa instantaneamente após a gente desligar a diferença de potencial que a alimenta. Então, da onde vem isso? Isso vem do fato de que alguns materiais, apesar de serem considerados condutores, não são condutores perfeitos. Todos eles oferecem uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Essa resistência, essa forma de segurar as cargas elétricas se deve pelos impactos, as colisões entre as cargas e o próprio material do qual ela é feita. Ok? Portanto, existe aí uma relação entre a dificuldade das cargas passarem por um condutor e a corrente que de fato se estabelece. Tá? Essa dificuldade seria nula se o condutor fosse ideal. Bom, então na prática, ainda recorrendo à minha analogia que eu fiz entre essa configuração e as cargas descendo por um escorregador, a resistência oferecida pelo condutor seria a analogia que a gente poderia fazer com a própria força de atrito que existiria quando uma criança desce por um escorregador. Ou seja, algo que faz com que a energia não seja completamente transformada em energia cinética. Afinal de contas, essa perda de energia potencial, quando vou de uma região de maior potencial para menor, a perda de energia idealmente se transformaria completamente em energia cinética, mas na prática, toda vez que você tem uma força que dissipa essa dissipação faz com que se perda a energia cinética e se transforme majoritariamente em calor. Pode ser transformada em outras formas de energia, mas no final a cadeia de transformação de energia sempre acaba em calor. Ou seja, os condutores, a propriedade da resistência dos condutores sempre farão com que a energia potencial perdida se transforme, hora ou outra, em calor. Ok? Dessa forma, a gente pode definir uma outra grandeza física, que é a resistência à passagem de corrente elétrica. Portanto, se existe uma resistência, faz sentido imaginarmos que a corrente ela vai ser maior quanto maior for o potencial. Um parênteses aqui também, eu vinha falando de potencial como se fosse um ΔV, afinal de contas é uma diferença de potencial entre um polo positivo e um polo negativo, por exemplo. No entanto, é tão comum a gente se referir à diferença de potencial que muitas vezes a gente omite o delta, escreve somente o V. Então, quando eu escrever somente o V, sem falar que é o polo positivo ou negativo, eu já estou falando da diferença de potencial. Então, quanto maior a diferença de potencial entre as extremidades de um condutor, maior será a corrente elétrica que se estabelece. Ok? Obviamente, se o condutor fosse perfeito, essa corrente seria infinita. Como não é perfeito, ela é finita, mas ainda maior quanto maior for o potencial. Podemos relacionar isso como uma relação de proporcionalidade, simbolizado pela letra grega alfa. Toda vez que eu queira transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, eu preciso recorrer a uma constante de proporcionalidade aqui na frente. Neste caso, a propriedade de resistência tem a ver com essa constante, só que a resistência fará com que a corrente seja menor. Portanto, a constante eu irei defini-la como sendo 1 sobre a resistência. De forma que a resistência, portanto, pode ser definida como sendo a diferença de potencial entre as extremidades de um condutor e dividido pela corrente elétrica que se estabelece entre essas extremidades. A unidade de resistência elétrica é simbolizada pela letra grega ômega maiúsculo e se pronuncia ohm. Ok? Essa daqui é a chamada lei de Ohm. Se você isolar a tensão nessa equação, você pode escrever que a tensão é igual a RI.
Muito cuidado! Algumas pessoas podem interpretar essa equação como sendo a resistência de resistores. Existe uma sutileza nessa equação que é a seguinte: nada obriga que essa resistência seja constante. Eventualmente, para cada potencial ou cada corrente, você pode ter o condutor exibindo uma resistência diferente. Acontece que para uma grande gama de materiais, essa resistência é aproximadamente constante, ou seja, ela não varia com a tensão. Dessa forma, a relação entre V e I se dá de forma linear, ou seja, R é de fato uma constante. Resistores que apresentam essa característica são chamados resistores ômicos. Que são aqueles quando a resistência R independe da diferença de potencial V, ok? A resistência tem a ver com uma propriedade da matéria. Cada matéria vai ter um valor de resistência específico. Podemos dizer, então, que, fazendo aqui algumas considerações, supondo que um condutor, se a gente puder olhar de perto, ele seja mais ou menos um cilindro. Ou seja, vamos considerar a espessura dele. Vamos fazer a seguinte analogia. Este resistor vai oferecer uma certa resistência, mas essa resistência tende a ser menor quanto maior for a área transversal, ou seja, o espaço que as cargas vão ter para passar. Afinal de contas, é mais difícil elas passarem por um espaço estreitinho do que um espaço mais largo, ok? Então, quando as cargas passarem por aqui, elas preferirão um espaço mais largo. Então, essa área transversal aqui está relacionada com a resistência. Além disso, quanto mais comprido for o meu condutor, teremos aqui uma resistência maior. É mais difícil você atravessar um obstáculo longo do que um obstáculo curto. Então podemos fazer a seguinte raciocínio, imaginar que a resistência ela é proporcional ao comprimento, afinal de contas ela cresce com o comprimento, e inversamente proporcional à área transversal do meu condutor. Como eu tinha feito antes, toda vez que quero transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, eu preciso recorrer a uma constante de proporcionalidade. Normalmente são propriedades dos materiais que têm que ser obtidas empiricamente. No caso da resistência, essa propriedade é simbolizada pela letra grega ρ. Por favor, não confundam com densidade volumétrica, que normalmente é utilizada a mesma letra, tá? Onde ρ é uma característica dos materiais que eu chamarei de resistividade. Ok? Então, isolando ρ nessa equação, teremos que ρ é dado por R A sobre L. Fazendo uma análise dimensional, R é medido em ohms, A metros quadrados, L em metros. Portanto, metros quadrados dividido por metros, teremos só metros. Então, a unidade de medida de ρ é ohms vezes metros. Ok? Então, este ρ é uma propriedade dos materiais. Cada material vai ter um valor tabelado, normalmente obtido empiricamente. Isso serve tanto para materiais puros como ligas, misturas de várias substâncias. Tá? E é uma propriedade que basicamente diz o quão difícil é as cargas elétricas passarem por dentro deles. Então, para vocês terem uma referência, vocês estão vendo aí na tela, uma tabela. Os metais, teremos aqui valores da ordem de 10 na menos 8. O menor deles dessa tabela é a prata. Por que nós não temos os condutores todos feitos de prata? Pelo valor. Ok? Temos o cobre logo abaixo, que tem um valor mais em conta, mas é apesar de ser um pouquinho maior a resistividade, é um valor muito próximo. Alumínio já consideravelmente maior, tungstênio, platina e ferro, um dos maiores metais, mas ainda considerado um condutor. Então veja que nenhum deles é um condutor ideal, pois a resistividade deveria ser zero para um condutor ideal.
São valores muito pequenos, mas nenhum deles é nulo. Ok? Não existe condutores ideais. Já as ligas de latão ou níquel-cromo também têm da ordem de 10 na menos 8 ohms vezes metro, mas já sensivelmente maiores do que os metais. Já na categoria dos isolantes, vejam a diferença de ordem de grandeza. O vidro de 10 elevado a 10 a 10 elevado a 13. A água pura, ou seja, sem íons dissolvidos nela, como sal, terá da ordem de 2 vezes 10 na 13 e assim por diante. Ok? Pessoal, vamos fazer um exemplo então. Vamos explorar essa questão da resistividade dos materiais. Então, vamos fazer a seguinte situação. Dois filamentos de alumínio possuem cada um 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Primeira pergunta, qual será a resistência de cada filamento? Bom, a resistência de cada filamento apenas aplicamos na equação ρ vezes L sobre A, onde L é igual a 10 centímetros, lembrando de passar para a unidade de sistema internacional, 0,1 metros. A área dada por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, substituímos aqui. O diâmetro tem 1 centímetro, então será 0,01 metro elevado ao quadrado sobre 4. Encontraremos uma área de 7,85 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Ok? Bom, no caso, eu tenho um condutor que é feito de alumínio, então, naquela tabela que foi apresentada, teremos a resistividade do alumínio dado por 2,8 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro. Ok? Dessa maneira, substituindo a grandeza L, o A e o ρ, encontraríamos aqui, então, um valor de resistência deste fio de 3,57 vezes 10 na menos 5 ohms. Muito bem. Segunda pergunta. Caso esses dois fios fossem emendados, como esta ilustração que vocês estão vendo agora, como seria a resistência deste fio? Ora, se eles fossem emendados, é como se esse fio tivesse a mesma área, ou seja, na letra B, teríamos a mesma área A igual a 7,85 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Mas o comprimento dele seria um L', para diferenciar do outro, 2 vezes maior. Ou seja, um L' dado por 20 centímetros ou 0,2 metros. E a resistividade continuaria sendo a mesma, afinal de contas temos aqui o alumínio, 2,8 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro. Ok? Substituindo esses valores na equação de resistência, encontraríamos então um R' dado por 7,13 vezes 10 na menos 5 ohms. Percebam, este valor é 2 vezes maior do que este valor. Ou seja, quando eu emendo dois condutores, exatamente um depois do outro, a resistência se soma. Tá? Isso aconteceria, inclusive, caso os condutores fossem diferentes, de áreas diferentes. Ao você colocar um atrás do outro, a resistência total é a soma das resistências. Tá? Então, podemos visualizar isso neste exemplo. Ok? Vou manter ali escrito, porque agora eu faria a parte C do exercício. A parte C pede para você associar esses dois fios de uma forma um pouco diferente. Caso você grudasse eles lado a lado, conforme vocês estão vendo nessa ilustração. O que aconteceria? Você teria uma área total, é como se eu tivesse um único fio, cuja área total que a corrente vai passar é 2 vezes maior do que a área individual de cada fio.
Então é como se eu tivesse uma área de duas linhas igual a 2 vezes a área A, ok? Então, fazendo este raciocínio, você vai ter aqui a área de duas linhas. Desculpe, você vai ter a resistência R dado por ρ vezes L sobre área duas linhas. Então, a resistividade continua sendo 2,8 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro. L volta a ser o valor de 0,1 metro, 10 centímetros, ok? E a área A, duas linhas, será dado por 2 vezes a área inicial, que era de 7,85 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Substituindo estes valores aqui nessa equação, teríamos então uma resistência R, duas linhas, dado por 1,78 vezes 10 na menos 5 ohms. Agora, atenção, este valor é a metade do valor da resistência de cada condutor. Tá? Isso é um resultado muito interessante. Significa que se você pegue dois condutores e você conecte um depois do outro, a resistência deles se somam. Mas se você grude eles um ao lado do outro, a resistência cairá pela metade. Ok? Um outro conceito importante que precisamos abordar quando falamos de eletricidade é a potência elétrica. Tá? Então, eu vou abordar esse conceito da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma bateria, a partir de agora eu vou sempre simbolizar a bateria por esses dois riscos, um maior e outro menor. Tá? Vou ficar desenhando a bateria. O risco maior simboliza o polo positivo, ou seja, da onde as cargas positivas saem. E o risco menor, o polo negativo, ou seja, para onde as cargas positivas vão. Então, digamos que eu feche aqui com o condutor, permita que as cargas saiam do polo positivo, cheguem ao polo negativo. E vamos supor que esse condutor é ideal. Não é aquele condutor real que dissipa energia. Ou seja, até chegar a esse ponto, toda a perda de energia potencial se transformou em energia cinética. Ok? Porque o condutor é ideal, não vou assumir a sua resistividade. Só que, quando ele chega aqui, ele encontra um equipamento elétrico. Não vou especificar que equipamento é este, eu vou representar por uma caixa. Você pode imaginar o que você quiser. Imagine que esse equipamento é um secador de cabelo, é um liquidificador, é um carregador de celular. Não importa. O que importa é que este equipamento consome energia. Se ele consome energia, quando o elétron chega aqui e vai para cá, a sua energia diminui. Há uma diminuição de energia. E a diferença de potencial aqui é igual, a princípio, à FEM fornecida pela bateria. Normalmente, quando colocamos a FEM, indicamos uma flechinha aqui para lembrar-nos para onde vai a corrente elétrica. Tá? Então, daqui para cá, houve uma perda de energia elétrica quando a corrente veio daqui e foi para lá. Ou seja, essa diferença de potencial é menos a FEM. Tá? Ela veio de uma região de maior para o menor. Se houve uma perda de energia potencial, as cargas elétricas, toda vez que chegou uma carga elétrica, eu não vou chamar de Q, eu vou chamar de delta Q. Uma porção de carga elétrica chegou aqui. No momento em que ela chegou aqui e passou pelo equipamento elétrico e veio para cá, essa carga elétrica perdeu energia. Perdeu por quê? Porque a energia que ela tinha foi utilizada para essa máquina funcionar. Ou para girar a hélice de um liquidificador, ou então para fazer com que a resistência de um chuveiro acendesse, não me importa. Alguma coisa utilizou a energia que ela tinha. Portanto, houve uma perda de energia. A perda de energia
como eu escrevi no início da aula, pode ser escrita como ΔU dado por Q ΔV. Ok? Só que, às vezes, o que a gente se importa é com quanta energia este equipamento consome por segundo. Porque se ele ficar ligado por 1 hora ou por 5 segundos, é muito diferente. E quando eu me preocupo com esse tipo de informação, eu deixo de falar em energia e passo a falar em potência. Então, a potência é sempre uma grandeza relacionada a uma variação de energia por uma variação de tempo. A gente falou em potência de vários cenários. Falamos em potência mecânica, falamos em potência térmica, falamos em potência transmitida por uma onda. Mas em todas essas situações você sempre vai ter uma grandeza medida em joules dividido por uma grandeza medida em segundos. Tá? Neste caso aqui, nós temos o numerador escrito como Q. Desculpa. Eu chamei de ΔQ por ser uma porção da carga e não uma carga. ΔQ vezes ΔV sobre ΔT. Olhando com um pouco mais de cuidado para essa equação, a gente consegue notar facilmente aqui a nossa definida corrente elétrica. Portanto, a potência dissipada é dada por I ΔV. Por que dissipada? Porque ΔV é um valor negativo. Eu omiti ele na equação, mas sabemos que ele é negativo. Tá? Quando você tem a entrada da carga elétrica num equipamento e a saída, a diferença de potencial é negativa, portanto essa potência será negativa. E se a potência será negativa, o significado físico é que essa é uma potência de consumo, é quantos joules o equipamento consome da rede por segundo. Como eu tinha dito anteriormente, esse delta muitas vezes é omitido, porque na prática a gente sempre fala de uma diferença de potencial, então é muito comum você escrever essa equação como V vezes I. Essa é a potência dissipada por um equipamento. A unidade de potência elétrica é aquela mesma que a gente vem usando há muito tempo, o W maiúsculo, que se chama watt. Tá? Então, watt é quantos joules se consome por segundo. Ok? Muito bem. Muitas vezes, os equipamentos são simbolizados por resistências. Nem sempre são resistências, mas muitos deles são. Por exemplo, um ferro elétrico de passar roupa, um chuveiro, um aquecedor, um secador de cabelo. São todos os equipamentos que funcionam basicamente produzindo calor. E como que se produz calor? Fazendo com que a corrente elétrica passe por um resistor e a energia cinética que ela tinha se transforma em calor. Tá? Portanto, quando este equipamento é um resistor, essa equação fica um pouco diferente. Ela continua válida dessa forma. Tá? Você pode guardar ela aí. Faz parte da tua caixa de ferramentas, essa equação. Mas no caso de um resistor, ela assume formas adicionais. Afinal de contas, no caso de um resistor, você tem essa equação disponível, porque você tem uma resistência definida. Essa resistência pode ser ômica ou não ômica. Um exemplo de resistor que não é ômico seriam as lâmpadas incandescentes, principalmente. Tá? Então, para cada tensão que você submete, você vai ter uma resistência diferente. Tá? Mas isso não importa, essa equação continua sendo verdadeira. A única coisa é que você só vai poder falar de uma resistência para aquela tensão. Tá? Mas você pode utilizar essa resistência para calcular a potência naquela situação de forma bastante natural. Se você substituir este V nessa equação, você pode escrever então que a potência é dado por RI multiplicado por I, ou seja, RI ao quadrado. Então essa é uma equação adicional para você guardar na sua caixa de ferramentas. Potência dissipada por um resistor, R vezes I ao quadrado. Mas tem outra ainda. Afinal de contas, se você escreve
I como sendo V sobre R. E substitui I nessa equação, você vai ter V ao quadrado sobre R ao quadrado, porque ele está elevado ao quadrado. Mas eu multiplico por R, então vai ser V quadrado sobre R ao quadrado vezes R. Ou seja, a potência vai assumir a forma V ao quadrado sobre R. Ok? Portanto, se você tiver corrente disponível, e tensão, você usa essa equação. Corrente e resistência, essa equação. E tensão e resistência, essa equação. Tudo bem? Então, tudo bem. Agora, voltando para aquela minha ilustração, uma pena que eu apaguei. Podemos dizer que há um consumo de energia por este equipamento. Como eu falei, um ferro elétrico, a bateria estava com a polaridade invertida. Ok? Então, o que acontece aqui é uma dissipação de energia, ou seja, a energia é jogada fora. Jogada fora entre aspas, ela está sendo utilizada para fazer alguma coisa, mas ela está deixando o meu circuito. Tá? Então eu posso imaginar que essa energia está sendo utilizada para gerar o brilho de uma lâmpada, está sendo gerado para produzir o movimento do seu liquidificador, não me importa. O que importa é que está deixando energia. Por outro lado, a bateria está fornecendo energia. Para compensar essa potência, ou seja, o mesmo número de joules que deixa o meu sistema em um segundo, tem que ser fornecido pela bateria a cada segundo. Portanto, a bateria faz um papel, a força eletromotriz faz um papel de fornecer energia. É como se fosse um depósito de energia ali guardado que fica sendo fornecido o tempo todo. Sabemos que a energia é finita, por isso que de vez em quando tem que trocar a pilha do controle remoto. Ok? Agora, a taxa com que se perde energia é dada por V. Desculpe-me, apaguei a equação. A potência com que se dissipa energia é dada por V vezes I. Portanto, a potência com que a energia entra no sistema sendo entregue pela bateria, a potência da FEM, nada mais vai ser do que epsilon vezes I. Tá? Isso se eu tiver só uma bateria, lógico. Tá? Muito bem. Um detalhe que é importante falar, quando a corrente elétrica ela chega no polo negativo e a bateria faz com que ela retorne ao polo positivo, recuperando a análise que eu tinha feito, neste momento, deste polo negativo para o positivo, ela realiza trabalho sobre as cargas. Tá? Ela empurra as cargas daqui para cá. Muitas vezes a gente ignora, mas existe uma certa resistividade aqui dentro também. Ou seja, cada bateria tem uma certa resistência interna. E isso faz com que, na prática, a diferença de potencial medida entre os polos da bateria seja menor do que a FEM. Tá? A gente não vamos nos preocupar com esse aspecto aqui nas nossas aulas, vamos ignorar essa resistência interna, normalmente é um valor muito baixo, então vamos assumir que a própria força eletromotriz, a FEM, o epsilon, esse valor aqui, é de fato a diferença de potencial entre os polos da bateria. Ok? Ainda falando sobre potência, um parâmetro que é importante mencionarmos aqui é algo que vem escrito na conta de luz de energia elétrica que chega na sua casa. Se você for parar para olhar, o consumo de energia, sabemos que energia se mede em joules, mas quando você olha na sua conta de energia elétrica, a unidade que está sendo mensurada é quilowatt-hora. Tá? E a tarifa da Copel, ou de qualquer companhia de energia elétrica, é
dado por número de centavos para cada quilowatt-hora consumido. Então vamos só falar rapidamente sobre como a gente faz essa interpretação. Ora, sabemos que potência é uma taxa de consumo de energia, no caso a sua casa consome energia, tá? Então vai ser uma quantidade de energia consumida, vamos representar por ΔE. Então vamos falar de energia potencial dividido por ΔT. Portanto, se você quer encontrar a energia que foi consumida, você pode simplesmente multiplicar a potência pela variação de tempo. Vimos que potência se mede em unidades de sistema internacional por watt. Quando você tem muita potência, vai ficar um número muito grande, a gente coloca prefixos. Um deles é o quilo. Quilo indica 1000 watts, ou seja, eu tenho 1000 vezes 1 watt. Então, 1 kilowatt. Ainda eu tenho potência. Quando você multiplica pelo tempo, você passa a ter energia. Se você quisesse ter energia em joules, você teria que ter a potência medida em watt e o tempo medido em segundo, que é a unidade de sistema internacional, que se mede tempo. Mas a hora também é uma unidade de medida de tempo, só que não é de sistema internacional. Conclusão, quando você multiplica a potência medida em kilowatt e o tempo medido em hora, você vai ter uma grandeza resultante que vai ser algo que te informa energia, mas não vai ser no sistema internacional de medidas, tá? Essa energia, a unidade de energia, ΔE. Em kilowatt vezes hora, muita atenção, não é kilowatt por hora, é kilowatt vezes hora, pode ser dado por 1000 watts, que é 1 kilowatt, vezes 1 hora, só que em segundos. Quanto que é 1 hora em segundo? São 60 segundos, que dá 1 minuto, multiplicado por 60 minutos, que dá 1 segundo. Uma multiplicação tranquila de fazer. Você vai ter aqui 36, 360, 3.600 segundos em 1 hora. 3.600 segundos. Então, 3,6 vezes 10 na 3 segundos. Multiplicado por 1000, você vai ter, então, 1 kWh igual a 3,6 vezes 10 na 6 joules. Bom, pessoal, já que a gente entendeu então como é que faz essas conversões de quilowatt-hora para joule, a gente pode entender mais ou menos como é que funciona o consumo de alguns equipamentos. Então, vou fazer aqui um exemplo numérico para a gente ter uma ideia. Vamos supor um secador de cabelo. Secador de cabelo é um assunto que eu entendo, eu preciso usar secador de cabelo porque eu tenho cabelo comprido. Secador de cabelo vai ter na faixa de uma potência de consumo de uns 700 watts. Então, vou assumir um equipamento deste porte. Vamos supor que eu seque o meu cabelo todos os dias ao longo de um mês e cada sessão de secagem de cabelo dure 5 minutos. Quanto vai ser o custo disso ao final do mês? Veja bem, a gente tem condições de fazer essa estimativa agora. Afinal de contas, se a potência é 700 watts e potência é a energia consumida por unidade de tempo, se a gente quiser saber a energia consumida, a gente multiplica a potência pelo tempo em que ele foi utilizado. Neste caso, eu quero saber o tempo de um mês, sendo que cada dia do mês eu liguei ele por 5 minutos. Portanto, eu multiplico a potência, que é 700, pelo tempo. E o tempo será 30 dias, multiplicados por 5 minutos em cada dia, sendo que, para que seja em segundos, eu tenho 60 segundos em cada minuto. Fazendo essa multiplicação toda, você vai encontrar em joules 6,3 vezes 10 na 6 joules. Isso não te diz muita coisa, como eu tinha encontrado anteriormente que a taxa de conversão é de que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6. O consumo em kWh, essa transformação de unidade, equivale a 1,75 kWh. Tá? Se você entrar no site da Companhia de Energia Elétrica, eu fiz isso hoje de manhã, e aqui, na região onde a gente mora, nessa época do ano, está custando 70 centavos cada quilowatt-hora. Portanto, multiplicando 70 centavos por este valor aqui, nós temos o custo de R$ 1,23 ao final do mês por ter utilizado este secador de cabelo com essa frequência.
Ok? Então, a partir disso, a partir da informação da potência do equipamento e o tempo em que ele ficou ligado, você consegue fazer essa estimativa para qualquer outra coisa. Pessoal, então os conceitos de resistência elétrica, corrente elétrica, potência elétrica foram exemplificados e abordados na aula de hoje. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e nos vemos na próxima aula, falando então de associação de resistores e circuitos de malha simples e malha mista. Até mais a todos, tchau, tchau!